o Trump sempre foi chamado de pró-Rússia, sempre foi chamado de como se ele tivesse ligações com o Putin, né? E se isso é verdade, né? Se isso é verdade, ele também vai querer logo esse acordo, né? Contextualizar, né? Vamos contextualizar. Gente, nós tivemos ali, né, o período pré-eleitoral, né, eleições nos Estados Unidos e todo mundo, né, acreditava que o Trump ganhando, né, ele iria acabar com as guerras, né? Então, isso ainda há essa expectativa, essa esperança, muita coisa já evoluiu, né? Só o fato dos Estados Unidos não fomentarem, né, incentivarem a continuidade das guerras, automaticamente já coloca, né, o início do fim, né? Porque precisa do apoio, né, financeiro dos Estados Unidos, né, através da OTAN. É necessário que também os equipamentos americanos, né, o parque industrial bélico ali dos Estados Unidos, a gente sabe que de fato tem o interesse, né, de venda, né, de comércio, mas os países precisam investir em defesa, em força armada, né, que não necessariamente tendo guerra, né? Então você pode vender, né, para todos os países, né, justamente para se prepararem para a defesa, para ter uma dissuasão, um equilíbrio, né, de força. Mas agora, quando o negócio está em guerra, aí guerra envolve economia, envolve outras coisas, pode se perder o controle, né? Enfim, com tudo isso, o Trump ganhou a eleição, assumiu dia 20 de janeiro, e aí de lá para cá, né, cara, tem todos os movimentos aí pós-Trump, né? E um deles, né, ele falou que ele daria ali 100 dias, né, pro Putin resolver, né, e, e definir logo as coisas e chegar no acordo, né? Uma delas também foi a parte ali de uma solução colocando a ONU, né? Faz um cessar-fogo, coloca um exército da ONU ali, foi falado até no exército brasileiro junto com o exército chinês. Enfim, cara, vamos entender como é que tá a situação agora, porque o Trump usou a frase no seguinte forma: Putin tem poder para tomar a Ucrânia se ele quiser. Cara, então o Putin tem poder para tomar a Ucrânia se ele quiser, se ele não tomou ainda foi porque ele não quis, né? O Putin hoje tem em torno de 20%. Se o próprio Estados Unidos está assumindo isso, se o próprio presidente dos Estados Unidos está assumindo isso, sinal, né, que a força americana tem esse entendimento daquele conflito ali. E se tem hoje, não tinha antes no governo Biden, como é que é isso? Vamos entender, vamos reagir, vamos nessa. Durante uma entrevista à Fox News Rádio, Donald Trump disse que estava cansado da guerra na Ucrânia e frustrado por Volodymyr Zelensky não tê-la encerrado, ainda mais quando a guerra completa agora 3 anos. Segundo Trump, você simplesmente fica cansado disso. E eu já estou farto. Ele está em uma reunião há 3 anos e nada foi feito. Então não acho que ele seja muito importante para estar em reuniões, para ser honesto com vocês. Ou seja, o presidente americano afirmou que a presença da Ucrânia nas negociações com a Rússia é insignificante, porque até o momento Zelensky não quis negociar, e porque agora iria querer. Donald Trump deixou claro que a guerra destruiu toda a Ucrânia. Chegou a dizer que o país tinha menos prédios intactos do que Gaza, o pequeno território palestino onde abriga o grupo terrorista Hamas, que destruiu o país em uma guerra contra as forças israelenses. Mas o que chamou a atenção foi o fato de Donald Trump dizer que Putin poderia facilmente tomar toda a Ucrânia se realmente quisesse, apesar do fracasso do Kremlin em tomar Kiev em 3 dias, no início da invasão, ou pelas dificuldades crescentes em furar as defesas aéreas em torno das principais cidades. Vladimir Putin é classificado por Donald Trump como principal protagonista pelo queremismo do fim da guerra, dizendo que ele quer fazer um acordo, mas ele não precisaria fazer um acordo, porque se quisesse, ele teria o país inteiro. Continuar essa guerra
É ruim para a Rússia, mesmo adaptada totalmente às imposições econômicas do Ocidente, mas todos os sacrifícios russos poderiam ser recompensados nessas negociações com os Estados Unidos. Isso porque Putin sabe que haverá um acordo. Donald Trump tomará frente até o final sem a participação da Ucrânia. E no final, a Rússia vencerá o conflito. Tendo vencido a guerra, Putin ficará maior, levantará as penalidades econômicas e alavancará sua indústria de defesa a grandes patamares que poderá amedrontar a Europa, que se sentirá esquecida e traída por Donald Trump. Trump fez duras críticas ao ex-presidente Joe Biden e reclamou da recusa de Volodymyr Zelensky em assinar o que os europeus dizem um acordo totalmente desvantajoso, abrindo mão dos futuros minerais e terras raras da Ucrânia em troca de promessas de segurança americanas de forma indefinidas. No entanto, foi o próprio Volodymyr Zelensky que ofereceu suas terras raras, e não o contrário. Donald Trump admitiu que Moscou atacou a Ucrânia, mas confusamente sustentou que Biden e Zelensky são os culpados por não convencer Moscou a não invadir. A declaração contradiz a afirmação de Trump no início da semana de que Kiev nunca deveria ter começado o conflito. Antes da invasão em larga escala de 2022, a Rússia lançou a invasão da Ucrânia primeiro em 2014, enquanto o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, estava no cargo, anexando a Crimeia e apoiando grupos separatistas no leste da Ucrânia, um movimento que ficou conhecido como Guerra na Ucrânia 1.0. Donald Trump, então, serviu como 45º presidente dos Estados Unidos, entre 2017 e 2021. Bom, o canal tá contextualizando aí, né, esse início, mas na introdução ele fala coisas interessantes, né? Por exemplo, bom, se o Putin, né, ele tem poder para tomar a Ucrânia toda e ainda assim quer fazer um acordo de paz, palavras do próprio Trump. Ele diz, o Putin quer fazer o acordo. Ele quer um cessar-fogo, né? E isso é bom, porque se ele quisesse, ele tomaria a Ucrânia inteira. E aí, o Trump, né? Toda vez que a gente faz conteúdo militar aqui no canal, conteúdo de geopolítica, e quando analisam a força do exército e a força da capacidade da Rússia, sempre tem aquela corrente que fala, o militar brasileiro é Rousseff, né? Ou o militar brasileiro é pró-Putin, ou alguém que admira o Putin. Cara, tem muitas análises nesse sentido, sim. Agora, me parece, né, que se tem alguém, né, no Brasil, né, e também nos Estados Unidos e qualquer outro país que estuda guerra, são os militares. Se o nosso militar é o melhor ou não, se é o mais capacitado ou não, mas nós sabemos que no plano de carreira do militar ele tem que fazer alguns cursos, né? E ele tem uma grade, né? E nessa grade passa por essa capacidade de analisar, né, geopoliticamente, a capacidade dos países e os conflitos. Bom, se entendemos, né, tanto os militares, os analistas e o próprio Estados Unidos, o próprio presidente dos Estados Unidos, subsidiado pela tua força, a força, o poder está na mão do Putin, é o Putin que vai decidir qual é o rumo, né? Então, assim, o que o Trump está falando? Cara, é irrelevante o que o Zelensky acha. Ele teve condições de tentar chegar no cessar-fogo no governo Biden, né? Ele e a União Europeia não quiseram, acha que é desvantajoso perder 20%, mas se o Putin quisesse, ele pegaria 100%. E se o Putin pegar 100% agora, né? Quem vai ter que resolver o problema? O próprio Trump. Então, assim, se o Trump acha que o Putin tem capacidade de tomar a Ucrânia toda, não é muito mais vantagem para ele conseguir esse acordo com os 20% que tá, porque os 20% da Ucrânia que foi tomado pela Rússia, bota na conta do Biden, ele chegou e resolveu promessa de campanha, né? Ele deu 100 dias pro Putin. Se passar os 100 dias e ele não resolver, vai ficar feio para ele, né? Ele não vai poder fazer nada com o Putin, porque se o Putin tem poder para tomar a Ucrânia toda, vai dar trabalho para ele também, né? Então, assim, resumindo, né? E agora o vídeo entrou numa contextualização, numa cronologia desde 2014, né?
quando a Rússia toma a Crimeia, e aí o Trump é eleito em 2016. O Trump sempre foi chamado de pró-Rússia, sempre foi chamado de como se ele tivesse ligações com o Putin, né? E se isso é verdade, né? Se isso é verdade, ele também vai querer logo esse acordo, né? Seja por ligação, seja pelo poder da Rússia, seja por promessa de campanha para se manter forte. Resumindo, parece, né, que vai acontecer, né? Tá mais perto de acontecer, muito mais perto de acabar dessa forma do que acabar como alguns acreditam que a Ucrânia vai surpreender a Rússia, que a Rússia não é nada mais disso, e que quando a OTAN entrar no jogo, acaba com essa guerra rapidão, recuperando o território. Como, né? Se o próprio Estados Unidos, se o próprio Trump está dando uma declaração dessa. Vamos lá, continuando. Afirmação de Trump no início da semana de que Kiev nunca deveria ter começado o conflito. Antes da invasão em larga escala de 2022, a Rússia lançou a invasão da Ucrânia primeiro em 2014, enquanto o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, estava no cargo, anexando a Crimeia e apoiando grupos separatistas no leste da Ucrânia, um movimento que ficou conhecido como Guerra na Ucrânia 1.0. Donald Trump, então, serviu como 45º presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021. Não houve qualquer guerra, inclusive se encontrou com o ditador Kim Jong-un da Coreia do Norte. Diante das negociações, o que deve acontecer após um acordo de paz na Ucrânia? Uma futura nova guerra? Donald Trump já havia culpado o governo Biden por provocar a invasão da Rússia em 2022, ao não impedir a manifestação da Ucrânia em ingressar na OTAN. Inclusive, uma cláusula fundamental no ultimato de Putin foi apresentado em dezembro de 2021, antes da invasão. Mano, volta. Essa imagem aqui, cara, diz muito também, né, cara? Em 2019, o Trump era presidente, né? E o Trump, ele pressionou o Zelensky a investigar o Biden, né? E depois, o Trump respondeu um pedido de impeachment justamente por ele estar usando, né, a presidência dos Estados Unidos de forma política para enfraquecer o Biden. Ou seja, o Biden tem ligações na Ucrânia, tem coisas complicadas ali com o Zelensky, né? E aí, quando ele vira presidente, a guerra acontece. Quem tá ganhando com essa guerra, né, cara? Você que tá em casa aí. O Zelensky, ele foi eleito, não teve reeleição, ele continua presidente. O mundo todo tá jogando dinheiro na Ucrânia, né? Só os Estados Unidos parece que foram 300 bilhões de dólares, né? A Europa também. Então, assim, se a guerra fosse ruim, qual a ligação do Biden que o Biden tem com o Zelensky, ou tinha com o Zelensky, a família do Biden e tal? Eles deveriam ter evitado essa guerra de toda forma, né? Mas se tivesse evitado essa guerra de toda forma, não teriam esse dinheiro todo indo para a Ucrânia, né? E quando o dinheiro vai para a Ucrânia, como é que é? O que houve, né? Não teve nova eleição, não se sabe se esse dinheiro foi desviado, né? Então parece que um lado é bonzinho, né? Quando o cara pensa assim, pô, mas aí o que o Biden e o Zelensky não poderiam permitir o avanço da Rússia, né? Mas de 2014 até 2022 a Rússia não avançou, né? Justamente por conta da postura do Trump. E no governo Biden, por fraqueza ou por interesse, a guerra se aprofundou, e quando a guerra se aprofundou, muito dinheiro foi para lá, o Zelensky continua presidente, o povo está sofrendo, e agora a pressão da solução. Como é que vai resolver? Vamos acompanhar.
fundamental no ultimato de Putin foi apresentado em dezembro de 2021, antes da invasão de 2022, durante o encontro de Sergei Lavrov e Antony Blinken, que também exigia que a OTAN reduzisse sua presença em outros ex-Estados-membros da era soviética. No entanto, nada foi feito. A OTAN ignorou as demandas da Rússia e praticamente começou a discutir as promessas feitas pela aliança em 2008, na época liderada por George W. Bush, sobre a entrada da Geórgia e da Ucrânia. Diante desta desavença geopolítica, surgiu a desavença bélica, que quase resultou na Terceira Guerra Mundial de fato. Essa guerra na Ucrânia 2.0 provavelmente vai terminar. No entanto, caso as negociações consigam um acordo de paz com cenário favorável aos russos, como está sendo construída, provavelmente essa terá novos capítulos em uma guerra na Ucrânia 3.0. Bom, aquele vídeo foi, e agora vamos começar aqui um outro vídeo sobre esse assunto. O político finlandês Mika Autola, do Partido Popular Europeu e do Parlamento Europeu, afirmou que os Estados Unidos deram oficialmente 3 semanas para concordar com os termos da rendição da Ucrânia, referindo-se a uma proposta de acordo de paz que visava acabar com a guerra. A guerra na Ucrânia 2.0 já alcançou 3 anos. É o pior conflito desde a Segunda Guerra Mundial, e que apesar das negociações iniciadas pelos Estados Unidos, ainda pode resultar em uma catástrofe de grandes dimensões com a guerra se mantendo, ou uma negociação intensa que a Rússia se beneficiaria. Observadores da Guerra de 3 anos estão preocupados que Trump possa fechar um acordo com o presidente russo Vladimir Putin, que pressione a Ucrânia a abandonar suas aspirações de se juntar à OTAN e ceder seus territórios atualmente ocupados, capitulando efetivamente às exigências de Moscou. A Ucrânia diz que foi excluída de negociações de alto risco que moldarão seu futuro, e de acordo com o político finlandês Autola, se não o fizermos, os Estados Unidos se retirarão da Europa. Apesar desse alerta ter sido feito por um político do Parlamento Europeu, Mike Autola não forneceu evidências claras para suas alegações. No entanto, a NBC News, citando autoridades dos Estados Unidos, relatou que o secretário de Defesa, Pat Hegseth, disse a autoridades ucranianas em uma reunião a portas fechadas que Washington pode reduzir significativamente sua presença de tropas na Europa, pressionando os europeus a adotar um tom mais rígido contra a própria Ucrânia. A reportagem é baseada em fontes com conhecimentos de discussões privadas entre a administração Trump e o governo ucraniano. Dias depois de Trump tomar posse para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, uma fonte diplomática europeia disse a uma importante agência de notícias italiana que Trump planeja retirar cerca de 20 mil soldados americanos da Europa. Trump pretende reduzir a presença militar americana no continente em cerca de 20% e pretende exigir maiores contribuições financeiras dos aliados da OTAN para cobrir os custos de manutenção das forças restantes. A fonte diplomática disse ainda que Donald Trump quer que outros Estados-membros da OTAN paguem, já que as tropas americanas ali são um impedimento, então os custos não devem ser arcados apenas pelos contribuintes americanos. Trump, há muito tempo, pressiona os membros da OTAN a aumentarem... Resumindo, aceita o acordo ou então eu vou mudar a postura, né, de ficar protegendo a Europa. O problema da Europa é o problema de vocês. Tem tropa americana que quem paga o imposto é o contribuinte, né, americano. Vocês aí não investem em defesa, a minha tropa tá aí e eu ainda financio a OTAN inteira. Pô, se vocês estão... A ameaça é com vocês aí na Europa, então vocês se resolvam, né? Resumindo, falando aqui, né, o português aqui pra gente, né, entender na linguagem nossa aqui do canal. Faz sentido para você? Talvez se você for americano e for um pai, né, de um jovem americano que vai para uma guerra que tá longe de casa, você vai querer isso, pô. Vai falar assim, não, calma aí, pô, por que meu filho que tem que estar lá numa base americana lá na Europa, lá não tem filho deles, não? Né? Então, acho que faz sentido. Agora, o que isso vai impactar no futuro, né, cara? Esse movimento do Trump retirar, né, dos Estados Unidos, retirar base americana, também não vai perder espaço estratégico, né, militar? O que pode ter além disso, né? É só financeiro, é só custo? Ou pode ter algum outro interesse, algum outro acordo, né? Não sei. Será que essa paz e esse movimento já vai definindo
militarmente, né, vai dando um indicativo de uma nova estrutura de poder, né? A gente que fala em nova ordem mundial, em um mundo multipolar, será que a Rússia, né, de fato, depois desse acordo de cessar-fogo, vai começar a assumir um protagonismo maior ali, né, com os Estados Unidos retirando, né, e tomando uma postura mais focada para a América mesmo? Nunca é demais lembrar que o Putin, ele nem considera que está numa guerra, ele considera que ele está numa operação especial, né? Então, isso confirma um pouco, né, essa fala, né, que se o Putin quisesse, ele iniciava uma guerra, saía de uma operação especial e iria para uma guerra e tomaria a Ucrânia toda. Se o Putin tomar a Ucrânia toda, como é que os outros países da Europa vão reagir? Vão entrar na guerra? E aí, como é que fica? Então, ó, deixa esse 20% com ele e faz o seguinte, se vocês não concordam, resolvam vocês com ele, eu tô tirando minha tropa daí, tô tirando meu dinheiro daí e vocês se entendam. Se o Putin é muito mais forte, o que vai acontecer? Ele vai começar a assumir um novo papel, né, de liderança, de força, de poder. E aí depois você tem que botar a China nessa história também, né? Vamos nessa, vamos acompanhar. Em seus gastos com defesa para 5% do produto interno bruto, acima da meta de 2% estabelecida em 2014. De acordo com Mika Autola, os Estados Unidos nos deram 3 semanas para concordar com os termos da rendição da Ucrânia. Se não fizermos, os Estados Unidos se retirarão da Europa. Trump prioriza as preocupações de segurança da Rússia, agora e no futuro. Deixe-os assumir a própria bagunça. Temos 3 semanas para crescer. Donald Trump disse que quer acabar rapidamente com a guerra e disse que poderia se encontrar com Putin neste mês de fevereiro para discutir o assunto. Falando diretamente com a BBC News em comentários publicados na semana passada, Donald Trump afirmou que acredita que a Rússia tem vantagem em qualquer negociação, já que as forças de Putin tomaram muito território, cerca de 18%. Nos 3 anos desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala, a Ucrânia perdeu muitas faixas de terra, conseguindo recuperar algumas graças à ajuda de seus aliados ocidentais, principalmente Estados Unidos. E milhões de ucranianos foram desalojados, com milhares de mortos ou feridos. No início do conflito, a Ucrânia reteve tropas de sua capital, Kiev, e mais tarde... Tá falando só o básico, né? Mas que muita gente insiste em não querer falar. O cara que já tomou 20% do território tá em vantagem na negociação? Total, pô. Total. Só vai ter o acordo que for bom para ele, né? Agora, o cara tomou 20% da terra e ele vai fechar um acordo de paz, um cessar-fogo, onde fala, não, tudo bem, eu devolvo, eu vou sair, tá? Desculpa. Não, só vai fazer isso quando a gente tiver em desvantagem, né? Garantiu vitórias em partes do nordeste de Kharkiv e regiões do sul de Kherson em uma contraofensiva que custou muitas baixas e muitos materiais bélicos, mas também sofreu grandes perdas em áreas orientais ao redor de Donetsk e Bakhmut, que ainda vem sendo devastada pelo avanço gradual das tropas russas. Essa guerra acabará de vez ou poderá voltar no futuro, ou simplesmente continuará até o envolvimento de todas as nações se guerreando em uma terceira guerra mundial? As respostas são muito duras, e eu fiz uma análise resumida do que esperar deste conflito. Após 3 anos de luta intensa, a Rússia está atualmente ocupando 18% da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia culpado o governo de Joe Biden por provocar a invasão da Rússia em 2022 a não impedir a manifestação da Ucrânia em ingressar na OTAN, uma cláusula fundamental no ultimato de Putin de dezembro de 2021, antes da invasão de 2022, durante um grande encontro entre Sergei Lavrov e Antony Blinken, ambos responsáveis por conversas geopolíticas com o exterior. Na ocasião, a Rússia exigia que a OTAN reduzisse sua presença em outros ex-Estados-membros soviéticos. No entanto, nada foi feito. A OTAN ignorou as demandas da Rússia e praticamente começou discutindo as promessas feitas pela aliança em 2008, na época liderada por George W. Bush, sobre a entrada da Geórgia e da Ucrânia na aliança. Diante desta desavença geopolítica, surgiu então a desavença bélica, que quase resultou na Terceira
de fato, que ainda pode acontecer. Mas uma coisa é certa, a guerra na Ucrânia 2.0 provavelmente vai retornar em uma guerra na Ucrânia 3.0, caso as negociações consigam um acordo de paz com um cenário muito favorável aos russos. Este é o canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, um canal reserva do Área Militar que infelizmente teve a monetização restringida pelo YouTube. Então apoie... Excelente, ó, rapaziada, fica aí a indicação do canal, né? E chato isso, né, de canal perdendo monetização, mas fica aí, ó, a dica para vocês, excelente conteúdo. O que ele falou pra gente no final aí foi o seguinte, né? Se finalizar um acordo assim, né, certamente terá, né, a guerra da Ucrânia 3.0, porque em algum momento, né, a Ucrânia e a Europa, né, os aliados, quem tiver junto ali, vão querer reivindicar essa terra que a Rússia agora, né, se apropriou. Então, de fato, uma solução temporária, mas que no futuro vai ser discutido e futuro quando? Não sabemos, né? É isso, cara. Muito bom o vídeo. Fala, mano, volta. Bom, esse vídeo aí fez uma introdução ali bem bacana e as consequências, né? Agora, uma coisa que você falou é fato, né, cara? Os Estados Unidos, ele decide, né, quanto que ele vai mandar de verba. Ele mandou as verbas para a Ucrânia, né, comprar o armamento, enfim. E agora tá nas mãos do Putin, né? Basicamente isso. Ele é a parte ali que tem o controle da situação, né?